que é a síndrome da aspiração de líquido amniótico meconial. Pode vir só com síndrome de aspiração de mecônio, dá na mesma, tá? Então, basicamente é o seguinte, o nosso recém-nascido aqui manifesta dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória. De novo. Aí, por exemplo, a Vitória pode falar, poxa, mas de novo, taquipneia, tudo aquilo? É, tudo aquilo. Então, quando a gente estiver falando de enfermidade membranialina, taquipneia transitória do recém-nascido, SALAM, hipertensão pulmonar persistente, sepsis neonatal e RIO, que o pessoal estava perguntando esses dias também, sabe? Vão ser achados de dificuldade respiratória, certo? E aí, o que eu tenho que saber? Justamente o que a gente vai fazer no final da aula de hoje. Montar uma tabelinha, onde eu vou analisar o quadro clínico, certo? A idade gestacional, porque cada uma delas é para um tipo de idade gestacional. O raio-x, porque cada uma delas tem um raio-x diferente, tá? E aqui na situação é a do mecônio. Mas o que diabos é esse tal de mecônio? Porque eu nunca ouvi falar desse negócio de mecônio. Legal, normal mesmo, tá? O mecônio, pessoal, basicamente são as primeiras fezes do bebê. O bebê não come? Como assim, primeiras fezes? Ele tem, tá? Já explico para vocês, inclusive, que normalmente esse mecônio tem que ser eliminado nos primeiros dias de vida do bebê. Então, o bebezinho nasceu, nos primeiros dias de vida, aquelas primeiras fezes dele são mecônio, lá é mecônio, tá? E depois ele vai formando certinho as fezes, tá? E o que diabos é esse mecônio, então? Por quê? Já entendi, primeiras fezes, mas ele não come nada dentro do útero da mãe. Do que está composto o mecônio? Esse mecônio, pessoal, está composto de bilis, por exemplo. Tem bilis aí. Tem o que mais? Enzimas pancreáticas. Por quê? Ele já produz bilis, ele já produz enzimas pancreáticas, já tem o pâncreasinho dele bonitinho lá. Tem o que mais? Muco também. Por que não? Tem muco. Tem epitélio descamado no mecônio. Tá? Então essa é a primeira material fecal do bebezinho, se eu posso falar assim. Tá? Além do que, lanugo também pode ter. E o que é lanugo? Lanugo é o seguinte, são os pelos bem fininhos que o bebezinho tem, que fica ali em torno da 7ª até o 8º mês, do 7º ao 8º mês, tá? Depois ele vai perdendo os pelinhos sem cor, bem fininho. Inclusive o bebê pode nascer todo peludinho, né, com esse lanugo. Normal que caia, mas nessa situação aqui, dessa síndrome de aspiração de mecônio, pode ter lanugo também misturado aqui, tá? Então, qual que é o componente desse mecônio? É bilis, enzima pancreática, muco, lanugo, epitélio descamado, tá? E essa é a nossa primeira fezes do bebê, tá bom? O problema justamente é esse, era para ela estar no trato intestinal e não no pulmão do bebê, tá? Esse que é o nosso problema. O que acontece aqui? O seguinte, vamos passar adiante, acho que todo mundo já conectou. Então, todas essas patologias, vocês têm que analisar a situação como um todo, tá? Questão do pré-natal, a questão da idade gestacional, tá aqui um reloginho para vocês sempre lembrarem disso. Por quê? Eu explico para vocês. Se estamos falando de contenido intestinal da criança, primeiras fezes desse bebezinho, acontece o seguinte, o mecônio, gente, ele chega no trato gastrointestinal em torno da 16ª semana de vida, tá? O Robbins traz ali entre a 10ª e a 16ª semana de gestação. Tá bom, joga logo para a 16ª semana. Então, na 16ª semana, temos a presença de mecônio no trato gastrointestinal. Beleza. O que isso daí muda? Nada para mim. Por quê? O nosso problema aqui é a saída desse mecônio, tá? Então, o nosso problema é que esse mecônio tem que sair dentro do útero, pode ser pós-parto, inclusive, e o bebezinho aspirar. Pela 16ª semana de gestação, ainda está no começo do trato gastrointestinal dele. Então não tem problema nenhum. E vai indo, tá? Nosso problema é agora. Depois da 35ª
quinta semana de gestação, esse mecônio chega no cólon descendente. Tá? Então, ali depois da 34ª, 35ª, ele chegou no cólon esquerdo, no cólon descendente. Aí sim, agora ele está próximo de sair. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que coloquei um caso clínico para vocês agora. Um bebê com dificuldade respiratória de 28 semanas. Vocês vão pensar em Salam? Porra, 28 semanas? Não. Porque o mecônio não está ainda lá no cólon descendente, com 28 semanas. Dificuldade respiratória com 28 semanas, eu vou pensar em enfermidade de membrana hialina, por exemplo. Não tem um surfactante ainda. Por que não? Tá? Então, esse dado da idade gestacional vai ser muito importante. Agora, estamos diante de um paciente de 38 semanas. Se eu sei que de 35 já tem mecônio no cólon descendente. Com 38, então, já está ali prontinho. É um bebê de termo. Então, o nosso bebê, tá? O nosso recém-nascido aqui da Salam é um bebê de termo. Ou pós-termo, inclusive. Tá? Então, a semana dele vai ser lá depois da 38ª semana. Tá? O mecônio já está lá no finalzinho do trato gastrointestinal. Tá? E aí sim ele vai ser liberado. Tá? Já está no final. Só que o problema é que vai ser liberado intraútero. Vai misturar com líquido amniótico. Tá? E por que acontece isso? Tá? E por que acontece? Tá? O seguinte, tudo vai se basear no que a gente chama de sofrimento fetal. Sofrimento fetal. Então, se vocês voltarem naquela aula que a gente já teve, inclusive, de asfixia perinatal, vocês lembram da asfixia perinatal? Tinha os fatores de risco materno, né? Tínhamos a encefalopatia hipóxica isquêmica, certo? Então, resumindo aqui, sofrimento fetal. Tá? O que acontece? Esse sofrimento fetal desse bebezinho aqui, ó, que estava pronto ali para nascer, certo? Causa um relaxamento do esfíncter anal. Causa um relaxamento do esfíncter anal. Fim, já era. Tá? Então, tem um mecônio no colo descendente, esfíncter anal relaxou, vai sair o mecônio. Fim. Tá? Por que relaxou esse esfíncter anal? Sofrimento fetal. Pronto, acabou. Além do que, a própria passagem do bebê pelo canal de parto, né, tem uma compressão mecânica ali. A gente viu na aula de taquipneia também, inclusive, isso. Essa compressão mecânica faz o quê? Esfíncter está relaxado. Apertou a barriguinha dele, vai sair mecônio também. Então, durante o próprio trabalho de parto, tem essa liberação de mecônio também. E esse bebê pode aspirar esse mecônio. Tá? É por isso que acontece a Salam. Tá? Devido a um sofrimento fetal, liberação desse mecônio antes do tempo. Tá? Antes do tempo não, estava no tempo. Né? Intraútero e ele aspirou. Epidemiologia. Podem ter, né, inclusive, tem livro que traz de 10 a 20%, o mecônio está presente em 10 a 20% das gestações, inclusive, tá? Das gestações de termo ou pós-termo. Não se esqueçam. Pré-termo, não. Muito raro, muito impossível. Vou falar impossível, mas bem difícil. Tá? Que o bebê nasça tingido com mecônio assim. Tá? 20%. Desses 20%, só 10% no máximo desenvolvem Salam. Tá? E podem falecer, inclusive. 5% deles falecem. Tá? A gente vai ver já o tratamento deles. Tá bom? O que acontece? Sobre fisiopatologia e tal. Que vamos falar um pouquinho de taquipneia também daqui a pouco. Tá? Sobre a fisiopatologia e fatores de risco, vamos destacar o seguinte. A presença de um sofrimento fetal. Tem que partir daí. Sofrimento fetal. Porque através desse sofrimento fetal eu tenho eliminação intraútero de mecônio. E aí o bebê nasce, certo? Banhado de mecônio. Tá? Tenido de mecônio, como o Robbins traz, ó. Líquido amniótico tenido, banhado de mecônio. Tá? Qual que é o problema disso? Eu tenho mecônio ali nesse líquido amniótico e o bebê vai fazer isso aqui, um gasping, né? Vai aspirar. Certo? Então, agora eu tenho uma aspiração meconial. E essa aspiração pode ser tanto intraútero, como vocês estão vendo aqui,
quanto no pós-parto. Ele aspirou. Tá? O nosso ponto está aqui. Aspiração de mecônio. Qual o problema da criança aspirar esse mecônio, essas primeiras fezes? 3 problemas. Primeiro, inflamação. Tá? Então, essa criança pode ter uma pneumonites. Tá? Pode ter uma inflamação. Pode ter. Segundo problema, inativação de surfactante. Na aula de membrana hialina, a gente viu que a presença de mecônio inativava o surfactante. A presença de líquido, por exemplo, inativa o surfactante. Então, posso ter inflamação, posso ter inativação do surfactante pulmonar, por exemplo, por causa do mecônio, e o principal de todos, né, a obstrução da via aérea. Tá? Então, a obstrução das pequenas vias aéreas devido a esse mecônio espesso. Tá? E essa obstrução, como vocês estão vendo aqui, ó, obstrução das vias aéreas pequenas, pode levar a 2 coisinhas. A uma atelectasia, certo? Ou seja, um colapso pulmonar, ou uma hiperinsuflação. Tá? Hiperinsuflação é o que a gente chama de efeito de válvula. O ar só entra, não sai, só vai entrando o ar. Por quê? Porque tem uma obstrução. Tá? Então, esse efeito válvula que está aqui, nada mais é do que uma hiperinsuflação. Se eu somar essa atelectasia, esse colapso pulmonar, onde eu tenho um desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão, com essa hiperinsuflação, estamos diante de um quadro de hipoxemia, acidoses e hipercapnia. De novo, a gente já viu isso aqui. Já vimos, inclusive. Tá? O que acontece aqui? Vasoconstrição pulmonar. E depois dessa vasoconstrição pulmonar, vamos ter uma hipertensão pulmonar persistente. Tá aqui, hipertensão pulmonar persistente. Tá? Então, a vasoconstrição pulmonar leva a uma hipertensão pulmonar persistente. Tem problema isso, inclusive. O paciente pode ter um pneumotórax, um pneumomediastino, a gente vai ver já. Mas essa é toda a fisiopatologia da SALAM. Quadro clínico. Gente, quadro clínico de SALAM não tem como. Quadro clínico de SALAM é o bebê banhado de mecônio, tenido com mecônio. Então, recém-nascido tenido de mecônio, ou banhado de mecônio. Fim. Pode ter outros quadros clínicos? Claro. Signos de dificuldade respiratória. Ou um desconforto respiratório precoce. Também. Mas aí a gente viu que as outras também tinham. Taquipneia, né? A gente também viu nas outras. Só que aqui nós estamos com um recém-nascido de termo ou pós-termo, tingido de mecônio, banhado de mecônio. Então já diferenciou das outras. Outro detalhe, esse bebê aqui tem tórax em tonel. Tórax em tonel. Aí, a Gabriela pode falar, mas tórax em tonel é pro enfisema que eu aprendi ano passado. Então, isso não deu tempo desse bebê ter fumado tanto ainda. Realmente, calma. É o tórax do enfisema, o tórax em tonel, beleza. Só que o tórax em tonel, pessoal, na verdade, é um tórax com diâmetro antero-posterior agrandado. Não quer dizer que ele é 100% com enfisema. Então, se esse bebê aqui tem um tórax com diâmetro antero-posterior agrandado por causa dessa hiperinsuflação, esse bebê tem um tórax em tonel. Não está errado. Então, não está errado, está certo. Tórax em tonel. Aumento do diâmetro antero-posterior. E o bebê tem estertores grossos à auscultação. Mecônio obstruindo as vias aéreas pequenas. Esses são os principais achados no quadro clínico. No caso grave, né? Essa SALAM está evoluindo, está complicando, porque o bebê está sem oxigenação, tem a situação da válvula, certo? O ar está entrando. Posso ter um pneumotórax ou um pneumomediastino. E na situação de pneumotórax e pneumomediastino, no meu exame físico, eu levo em consideração o enfisema subcutâneo de novo. Sempre, nunca se esqueçam. Falou de pneumotórax, lembre do enfisema
subcutâneo. Então, esse bebê pode ter enfisema subcutâneo também. Quando? Quando estivermos numa situação mais complicada, onde já estamos diante de um pneumotórax, por exemplo. Tá? Então, tudo isso vai aparecendo. Diagnóstico clínico. O diagnóstico dele é clínico, como todas as outras. Todas as outras, o diagnóstico é clínico e a gente usa um raio-x como auxílio. E o que eu levo em consideração nesse raio-x? Vamos lá. Nesse raio-x, tem esse aspecto em colmeia de abelha, panal de abelhas. E o que diabos é esse panal de abelhas nesse raio-x? Nada mais é, pessoal, do que essas áreas de atelectasia mescladas com áreas de hiperinsuflação. Então fica parecendo uma colmeia de abelha. Então eu tenho colapso pulmonar, mini colapsos pulmonares, com mini áreas de hiperinsuflação. E olha que detalhe também. Essa hiperinsuflação tem um predomínio nas bases pulmonares. Então eu estou vendo aqui colmeia de abelha, panal de abelha, atelectasia. E olhem as bases desse pulmão aqui, ó. Como está mais escuro, né? Então isso aqui tem mais ar. Então tem uma hiperinsuflação. O ar está ficando preso aqui, tá? Além de um aplanamento do diafragma, tá? Além de um aplanamento do diafragma. Então, olha só, membrana hialina, o vidro esmerilhado, certo? Salam, panal de abelha, por exemplo. Taquipneia transitória do recém-nascido era aquele sol, explosão solar. É um para cada um, gente. E essa imagem aqui de baixo, ela também é muito boa. Parece que está feia. Na verdade, está meio feia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é isso aqui, ó. De novo, eu tenho uma hiperinsuflação nas bases, certo? Só que aqui eu tenho meu panal de abelha, beleza, igual lá em cima. Só que aqui, gente, ó. Aqui é o pulmão, ó. Aqui é o pulmão. Isso que está aqui atrás, ó, não é mais o pulmão. Isso aqui é um pneumotórax. Isso aqui é um pneumotórax, por exemplo. Então, nessa situação, já tem um pneumotórax, certo? Pneumotórax para esse bebezinho aqui de baixo, tá? Então, o mais importante desse raio-x justamente é isso. Áreas de atelectasia com hiperinsuflação nas bases. Aplanamento do diafragma também, quem sabe, tá? Posso pedir gasometria? Posso, porque esse bebê pode ter uma acidose. Por que não? A gente viu agorinha, pode ter uma acidose, tá? Beleza, mas o raio-x é o melhor, é o mais padrão pra gente seguir. Prevenção, agora a culpa não é da cesárea, né? Então não dá pra falar. Prevenção, um bom controle pré-natal, claro, para avaliação do quê? Sofrimento fetal. Avaliação do quê? De asfixia perinatal, fatores de risco materno e por aí vai. Fatores de risco familiares e por aí vai. Tá? Então, esse pré-natal é muito bom. Claro que às vezes a gente sabe que não chega a gestante lá que não fez um pré-natal. A gente tem que estar preparado para o pior para receber esse bebezinho. Mas Deus é maior que tudo e sempre Ele ilumina a mão de vocês. Tá? O que mais? Aí tá. Então vamos lá. Prevenir. Então é fácil. O Marlon já entendeu também que o bebê aspira o mecônio. Tá? Então uma forma de prevenir é que o bebezinho está nascendo. Então ao sair eu já vou lá e aspiro a boca do bebê. Então o bebezinho já está saindo lá a cabecinha dele. Eu já puxo, já vou aspirando a orofaringe dele. Logo que sai a cabeça. Para desobstruir, não vai ter problema nenhum. Beleza, só que não vai adiantar de nada, porque a obstrução já está lá, certo? Está a nível ali mais interior, não é aqui da cavidade oral que está obstruído. Então essa aspiração, essa sucção orofaríngea, logo que sai a cabeça do bebê, não tem sucesso. Tá? Então não é a prevenção, porque não tem sucesso. Então, até marquei um nãozinho bem pequeno aqui para vocês lembrarem. Tá? O pronóstico vai depender muito das complicações relacionadas com a asfixia. Tá? O bebezinho nascer tingido de mecônio, banhado de mecônio, beleza, vamos atuar. O problema é ele ficar sem ar.
aquele problema de ventilação, perfusão e etc. E isso aí vai causar dano nele, no sistema nervoso, certo? A questão da hipertensão pulmonar persistente também, tá? Então, tudo vai depender do quanto tempo esse bebê está ficando sem ar, tá? Sem oxigenação do cérebro. Tratamento, então, tranquilo. Já entendemos. Surfactante não vai ser o tratamento dele, porque não adianta. O problema é a obstrução de mecônio. Então, o que a gente faz? O bebê nasceu, estou preparado, intuba essa criança, né? Eu vou lá e intubo a criança para aspirar a tráquea. Porque o Marlon falou, poxa, aspirar a boquinha dele não adianta. Então, eu vou lá, intubo, aspiro ali na tráquea dele, aí eu tiro todo esse mecônio aí e o bebê respira normalzinho de novo. Perfeito. Até seria uma alternativa, tá? Mas o que acontece, pessoal? Prestem bastante atenção nisso agora, tá? Esse tratamento, do jeito que eu tô falando para vocês, eu vou entubar e aspirar a tráquea? Não vai dar certo isso. Eu vou desobstruir, legal, não tá errado. Eu vou desobstruir, eu vou tirar esse mecônio, perfeito. O problema não é nem que não vou desobstruir. O problema não é isso. O problema é isso aqui, ó. Tempo. Aqui tempo é muito valioso para essa criança. Então vocês imaginam, o bebê vai nascer, tá? Já saiu, teve sofrimento fetal, todo tingido de mecônio, etc. Já sei. Vamos lá, a temperatura da criança, recebemos a criança, vamos entubar esse recém-nascido. Deve ser fácil entubar um recém-nascido, né? É muito fácil, inclusive. Imagina só, já é difícil pra cacete. Não é todo mundo que faz isso. Então, eu vou perder muito tempo. Então, eu vou ter que entubar esse bebê, aspirar o conteúdo da tráquea dele, aspirar esse mecônio, certo? E só depois iniciar a ventilação pulmonar, a ventilação com pressão positiva, eu perdi muito tempo, tá? Então, ali, ó, no pronóstico que eu falei para vocês, ó, depende da magnitude da lesão do sistema nervoso central. Então, eu não quero deixar essa criança muito tempo sem oxigênio, sem ventilar ela. Então, essa intubação e aspiração da tráquea, a gente não faz, ó, já não se recomenda. Deixei sublinhado em vermelho para vocês. Já não se recomenda intubação e aspiração da tráquea de rotina. Por que isso? Porque eu perco muito tempo, tá? Nosso objetivo é esse aqui, ó. Iniciar a ventilação pressão positiva, a VPP, tá? Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. É isso que a gente quer, tá? Claro que para isso eu posso fazer meio que uma mini aspiração, rapidinha, de cavidade oral, puxei uma canulazinha, coisa rápida, tá? Como que eu faço? Vamos lá. Posiciono o meu bebê, já estou esperando ele, tá? Eu já deixei todo o campo, tudo preparado, porque a gente já estava ali na sala esperando isso. Quente, né? A temperatura adequada, isso também é muito importante. Não se esqueçam do básico. Temperatura adequada, tá? Posiciono, que nem o ABCDE lá dos primeiros auxílios que vocês já viram. Primeiro eu tenho que garantir uma via aérea permeável, certo? Então, tenho que posicionar o bebê com uma extensão aqui da via aérea dele, certo? Permeável, se tiver alguma secreção, alguma coisa, uma aspiraçãozinha rápida e VPP. Aí sim, posicionei, mantive o calor e VPP nele. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Então eu priorizo a ventilação dessa criança, tá? Suporte ventilatório, oxigênio terapia, tá? Esse é o tratamento aqui, tá bom? Vou intubar essa criança em algumas exceções. Se não tiver dando certo de jeito nenhum, se não tiver melhorando, aí a gente intuba, aí não vai ter jeito mesmo, tá? Mas a princípio já não faz mais essa intubação, não se esqueçam disso, tá? Então, essa ia ser a pergunta minha. Pode falar. Depende da obstrução do mecônio, né? Porque se for uma obstrução muito grave, você vai fazer a VPP e não vai ser eficaz. Perfeito, isso mesmo. Então, assim, o que acontece? Já não se recomenda essa intubação e aspiração de rotina, que era a primeira coisa que eles faziam antes, era isso.
bebê nasceu tingido de mecônio, dificuldade respiratória ou sem respirar, porque pode acontecer, o bebê nem respirar, não tá respirando, intuba e aspira a tráquea. O problema é que eu perdia muito tempo para um bebê que às vezes não precisaria dessa intubação, tá? Agora, que nem o Matheus colocou aí, em algumas situações, sim. Então, o bebê não melhorou com essa ventilação com a VPP, não vai ter jeito. Aí a gente intuba, tá? Para fazer essa aspiração de tráquea. Mas não é, assim, a primeira medida, tá? Outro ponto do tratamento. Falei aquela hora para vocês na fisiopatologia que a aspiração desse mecônio causava inativação do surfactante, causava obstrução e causava inflamação, certo? Então, aquela pneumonites que ele pode causar, a gente trata também com antibiótico, tá? Então, aqui eu também tenho que dar antibiótico para essa criança, né? Claro, avaliando a clínica e etc. Mas ela vai receber antibiótico também. Ampicilina mais gentamicina também, para esse bebezinho aí. Não sei se eu escrevi isso em algum lugar. Devo ter escrito, eu acho. Tá? Mas também tem uma antibiótico terapia para ele, tá? Manejo geral, então. Só resumindo tudo, enquanto meu filho esperneia lá na sala. Tá? Então, basicamente, gente, é isso daqui, ó. Temperatura. Tá? Parece que a gente esquece, mas tá aqui, ó. Proporcionar ambiente térmico neutro. Sempre, não se esqueça, o bebê não pode ficar com frio, tá? Pedir o raio-x de tórax para eu avaliar se é mesmo salã, certo? Ver se esse bebê tem alguma acidose, gás na gasometria. Antibiótico terapia, tá aqui, ó, ampicilina mais gentamicina, se eu suspeitar de infecção. Falei para vocês esses dias que, cara, membrana hialina é muito parecido com a sepsis neonatal. Tô na dúvida, meu Deus, e agora? Ou tô na dúvida, de toda forma eu tô na dúvida se esse bebê tá com sepsis. O que eu faço? Trata de toda forma. Antibiótico, porque é melhor prevenir do que ter que remediar, tá? Do que ter que confirmar. Então a gente já trata mesmo, tá? Monitoramento dos signos vitais, como sempre, né? A gente vai fazendo um manejo geral, tá? O manejo respiratório dele, certo? Eu preciso evitar a hipoxemia, por isso quanto antes eu entrar com a VPP é melhor, certo? Oxigênio-terapia, tanto é que o tratamento é suporte ventilatório e oxigênio-terapia nele, tá? Surfactante eu dou para essa criança? Não, porque o mecônio inativa o surfactante. Por mais que, uma vez ou outra, até o próprio Nelson fala que ele pode ser útil. No finalzinho lá do parágrafo, o Nelson ainda fala, então eu deixei ali para vocês, ó. Pode ser útil. Mas, pela aquela questão da lógica também, não. Deixa o surfactante para membrana hialina, para a gente não fazer confusão, tá? O manejo hemodinâmico, basicamente, é controle também dessa criança, controlar principalmente a diureses da criança. A gente sempre esquece da diurese, tá? Então, vou controlar se ele está urinando legal, a pressão, se o bebê não está entrando num quadro de hipotensão, por exemplo, tá? Basicamente é monitoramento, tá? E as complicações. Principal complicação dessa criança, pneumotórax ou pneumomediastino, tá? Como eu mostrei para vocês aqui, pneumotórax, dá para ver bem marcado o pulmãozinho da criança, tá? Pode ter, esse escape de ar aqui é o pneumotórax, tá? Porque depois a gente não sabe de onde veio alguns termos. Hipertensão pulmonar persistente, como vimos lá na fisiopatologia, aquele quadro de acidoses, de hipercapnia, leva uma vasoconstrição pulmonar que vai levar a uma hipertensão pulmonar persistente, tá? E, claro, as complicações da asfixia, né? Cefalopatia hipóxica isquêmica, que é a principal, inclusive, que a gente tem que cuidar. Vem lá da aula de asfixia perinatal. Na aula de asfixia perinatal, não sei se vocês lembram, tinha a asfixia intraútero, certo? Tinha um momento do bebezinho dentro do útero, no momento do parto e o pós-parto, tá? Então, tem várias formas desse bebê ficar sem oxigênio, tá? Então, também tem que dar uma olhada lá certinho, tá? O que mais? Beleza.